Então, para São Paulo independente. Basta de Brasília! O Sul é o meu país! Bueno, quero agradecer muito o convite, presidente, para nós estarmos aqui hoje. Não preparei um slide para vocês, mas vim principalmente com a nossa equipe, com o nosso grupo, para dizer isso que a gente acabou de colocar, convidar vocês para estarem lá conosco, porque em todos os momentos que vocês precisarem de nós, contem conosco lá. Nós contamos com vocês aqui. Mas, simplesmente contar com um grupo, contar com outro, não é só isso que nós precisamos. Nós precisamos estreitar laços ideológicos também. Por que não? Nós aprendemos com o separatismo sulista, e aqui eu quero dizer, esse compatriota está, acho que 3 encontros que foi lá embaixo conosco, né? Desde 2009. Desde 2009. O que ele vai fazer lá? Ele vai lá para ver como é que nós pensamos também. O que nós adoramos quando eles vão lá? Para nós ver como é que vocês pensam também. Nós não queremos ser irmãos de sangue na luta separatista com gente que pensa esquisito. Porque a hora que te arrastarem para o lamaçal, nós vamos juntos. E se nós juramos lealdade um ao outro, nós vamos juntos se precisar. Mas por isso nós temos que trabalhar uma linguagem comum. Trabalhar algumas ideias comuns, mantendo... Pois é. Olá! Eu já vim com a camiseta das cores da bandeira de São Paulo da Serra Gaúcha, então já vim com o... Tudo bem? E aí? Aí, tudo bem? Você tá aí, né? Tudo bem? E quando nós falamos de ideologia, nós falamos daquilo que nos move. Aquele orgulho que nós temos de sermos paulistas, aquele orgulho que nós temos de sermos sulistas, mas que dentro disso tudo aí, existe uma série de parâmetros que nós precisamos seguir se nós quisermos ter sucesso na nossa investida. Durante muitos anos, né, ao longo da nossa história do Sul, houveram diversos movimentos que afloraram e sucumbiram, afloraram e sucumbiram. Alguns nos dão até a impressão de que foram vencedores, mas ao fim e ao cabo, perdemos. Mas a coisa continuou viva. A ideologia que nos move em relação a buscar a liberdade que nós precisamos. Existe. E que ideologia é essa? O que é que está acontecendo conosco? Por que nós queremos ser diferentezinhos do Brasil? Queremos nos separar? É só uma questão realmente de bolso? Da gente ser roubado e que então não queremos mais ser roubado. Bom, então vamos separar. Será que é só isso que nos move? Eu vou rapidamente passar um pouquinho da nossa ideologia sulista, vocês vão ver dentro desse cronograma histórico onde vocês começam a se encaixar como paulistas. Porque vocês têm uma história própria, talvez muito antes que nós até, vocês já tinham os movimentos nativistas de vocês. Que as pessoas não dizem que eram separatistas e nem aceitam a tese, né, professor Júlio? Da mesma forma, nós também tivemos. Em 1554, no sul do Brasil, dava-se o primeiro grito nativista, ou seja, aquele grito que nasce da terra. Aquele grito que nasce da terra. Ali em cima, no Paraná, que era São Paulo. Onde pela primeira vez a nação Guarani, um pequeno grupo da nação Guarani, se organiza e declara publicamente que aquela terra tinha dono. Essa divisa de guerra do cacique Guairacá, que foi o líder que reuniu pela primeira vez um grupo para se colocar contra paulistas, que eram brasileiros, daquele ponto de vista, veja, a ideia histórica, e de dizer que aquela terra já tinha seu dono próprio, que eram quem? Os sulistas.
Quem eram os sulistas? Os guaranis. Temos um problema no meio disso que a sociedade brasileira até hoje faz questão de não reconhecer. Que é quem? Que índio não é gente. E quando nós olhamos para os nossos rostos, olhamos para cada um de nós, nós vemos guaranis, nós vemos as tribos, nós vemos as nações do nosso meio, que está aqui na nossa veia. E não, o Brasil continua dizendo, índio é aquele que está lá no meio do mato, é aquele que está lá na beirada do asfalto pedindo esmola. Índio é aquele lá. Ele não aceita que esse índio pode ser hoje um advogado, um jornalista. Não aceita que esse cara está incluído dentro da sociedade atual. E por isso a dificuldade em aceitar a nossa tese dos movimentos nativistas iniciais. Perdemos a primeira peleia, vocês conhecem bem a história, mas o sentimento sulista ele renasce 80 anos depois nos 7 povos das missões. Mais uma vez, um líder guarani, Sebete Araju, levantando a bandeira da autonomia, e vamos tratar dessa forma, que era um movimento nativista, e refazendo a divisa de guerra, esta terra tem dono. Observem que, ao dizer esta terra tem dono, se botar embaixo, o sul é o meu país, os significados se entrelaçam. Por quê? Porque nós fazemos questão de buscar lá nos movimentos nativistas o primeiro momento onde nasceu, e aqui está o cerne do separatismo, a noção de nós e a noção de eles. Que no momento que você olhava para aquele semelhante, você tinha ideia se aquele cara pertencia ao seu grupo ou pertencia ao grupo deles. Isto se chama, o filósofo aí, paraibano, Alírio Vanderlei, chama o primeiro vínculo. Que é o quê? É o primeiro pequeno trauma onde você vai falquejando, falquejando, falquejando até o dia que essa árvore cai. Por quê? E ele faz uma alusão muito interessante. Quem já leu, chama-se As Raízes do Separatismo. Sensacional. E ele defendia a independência do Nordeste. Por isso Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, recolheu os livros dele porque era uma heresia você falar em separar o Nordeste. Imagina. Né? Alírio dizia o seguinte, que no começo nós éramos todos Império Romano. E éramos, se nós pegarmos a nossa linha ideológica. O Império Romano tomou 2/3 do mundo. Mas um dia, lá no cantinho do Império Romano, um povo começou a pensar diferente, a agir diferente, a olhar o futuro diferente, e nasceu a noção de nós e a noção de eles. E nesse momento, nasceu o separatismo espanhol, que levou à independência da Espanha. A Espanha iniciou o seu trajeto e logo em seguida, um cantinho lá na Espanha, começou a fazer a mesma coisa. Pensar diferente, olhar o mundo diferente, a querer um futuro diferente. E outra vez o vínculo chegou e nasceu Portugal. Portugal não tinha terra. E aqui eu quero dizer para vocês, o dia que vocês pensarem em fazer piadinha de português, que é burro, que é não sei o que, tenta pensar no que eu vou dizer agora. É um dos povos mais geniais do mundo. O problema é que quando eles mandaram para nós, mandaram aquilo que, para iniciar o Brasil, mandaram aquilo que eles estavam querendo tirar de lá. Esse foi o problema. Mas, vejam, Portugal iniciou seu caminho sem terra, porque Portugal continua sendo aquilo que ele é hoje lá. Vamos botar que Portugal descobriu o Brasil. Nós, historiadores, sabemos muito bem que quem descobriu o Brasil foi um cara chamado Vicente Yanes Pinzón, um espanhol, um ano antes. Mas Portugal descobriu o Brasil e o Brasil era Portugal. Mas um dia, impreterivelmente, o vínculo apareceu e o Brasil começou novamente a sua trilha de pensar diferente, de querer um futuro diferente,
e de se imaginar no futuro diferente e criou a noção de nós e de eles. Nós, os brasileiros, eles, os portugueses. Parou por aí? De forma nenhuma. Um dia, lá embaixo no mapa do Brasil, um outro povo passou pela mesma situação. Começou a pensar diferente, a olhar um futuro diferente, a querer um futuro diferente e nasceu o Uruguai, que era Brasil. As linhas do Tratado de Tordesilhas, expandidas muitas vezes pelos bandeirantes paulistas, já não faziam mais sentido no Brasil. E teve que haver um reajeitamento nacional para que esses povos continuassem o seu caminho. E nasceu ali o princípio do vínculo, que foi a criação das províncias. Que é o princípio do vínculo que nós imaginamos. Vocês, para sorte de vocês, o vínculo é um só. Nós lá temos 3 estados que nós temos que reunir num grupo só. Com culturas, costumes, todos bem diferentes, no entanto, com alguns caminhos muito semelhantes. O vínculo inicial começou pelo Nordeste, que foi a primeira evocação separatista de peso. Depois a aclamação de Amador Bueno e por aí vai, né? Nós temos aí então diversas situações no Brasil que levaram então ao nascimento dos movimentos separatistas. E agora sim, é separatista, não é mais nativista. Não é mais nativista, é separatista. O que é que aconteceu no meio do caminho? Elas foram sendo abafadas, porque nós herdamos uma das coisas do Estado português, que é o quê? O centralismo, desde a época do Império. Apesar de no Império nós temos muito mais autonomia. Por isso, ainda entre nós, muita gente defende a volta do Império, da monarquia. Que está no nosso DNA, de que pelo menos lá ainda tinha autonomia. Aqui nós não temos nada, nós somos zero à esquerda, meras satrápias, meras colônias produtoras de riqueza. E agora, gente, depois de fazer essa volta histórica toda, eu quero chegar então a quem nós somos lá embaixo. Lá embaixo nós somos resultado daquele vínculo. Porque lá embaixo, no sul do Brasil, assim como aqui em São Paulo, também vocês tiveram, quando eu li aqui o que estava escrito e vendo e escutando vocês cantarem, eu quase choro, cara. Eu fico apavorado com esse negócio. Que é uma coisa que está dentro da gente, é nacionalismo puro. Não nacionalismo como eles querem pregar, mas isso é nacionalismo. Você levantar em posição de sentido e cantar o teu hino com orgulho, isso aí não é para qualquer um. Nós lá embaixo tivemos outros momentos. Eu costumo dizer que o separatismo sulista ele é como aquela brasa ardente, que ela arde, mas um dia vão lá e jogam uma pasada de cinza em cima. Daqui a pouco bate um vento danado, a brasa arde novamente. E assim foi, por exemplo, na Revolução Farroupilha, né, onde o Rio Grande do Sul, por 10 anos, foi um país independente, com Constituição, com tudo que tinha direito. Né? A República Catarinense, com menos tempo, mas não menos importante. Logo depois, a Revolução Federalista. E a Revolução Federalista, gente, é um exemplo para nós importante. Ali, naquele momento, o Estado brasileiro aprendeu uma lição que ele usa até hoje, que é o quê? Botar brasileiros de diversas regiões um contra o outro. Botar nós contra São Paulo, botar São Paulo contra o Nordeste, botar o Nordeste contra a Bahia, botar a Bahia contra não sei quem, porque enquanto nós estamos aqui brigando embaixo da mesa pelas migalhas, eles estão se esbaldando em cima da mesa com o nosso dinheiro. Logo depois da Federalista, que foi muito importante para nós, porque pela primeira vez surgiu uma declaração de independência dos 3 estados juntos, coisa que antes não existia, certo? Logo depois da Federalista veio outra coisa que vocês vão lembrar muito bem, porque vocês passaram semelhantemente a nós,
que foi a proibição de nós falarmos a nossa língua de origem. Agora há pouco fomos na Associação Catalã. Estava lá um professor ensinando o catalão para as pessoas. Na Lins Vasconcelos? É, né? Lá. Perto Lá. da Mariana? E fomos extremamente bem recebidos lá. O pessoal falou de vocês, inclusive, que acho que num evento que houve aí, vocês deram apoio para eles, ficaram felizes e tal. E sugiro, né? Já falei até isso para o Júnior, sugiro que daqui para frente a gente se apoie. É um movimento que nós devemos nos espelhar, gente. É um movimento da hora, tem muita coisa para nos ensinar. Certo? E agora, falando com eles, eles disseram, não, nós estamos ensinando a nossa língua que é para não perder. Porque a nossa língua é a condutora da nossa cultura. E o que Getúlio Vargas fez conosco no sul do Brasil, e aqui em São Paulo também, em outras partes do Brasil, foi exatamente o que eu chamo de um genocídio cultural. Que foi o quê? Proibir os nossos pais e avós de falar sua língua de origem. Porque a nossa língua de origem conduzia a nossa cultura. No momento que você transforma tudo em brasileiro e você tem que passar a falar só uma língua, a língua portuguesa, né, que não tem nenhum problema com ela, é uma língua linda, mas uma língua extremamente complicada. E para mim dizer duas coisas para vocês, eu faço um discurso, tenho que fazer um discurso de 1 hora, enquanto outras línguas são concisas, diretas, sem dúvida, né? Nesse momento, os caras quebraram nós no meio, porque fraturaram a nossa cultura, dali para trás e dali para frente. Ao longo do tempo, nós nos levantamos e chegamos aos dias atuais, com um movimento, pela primeira vez, pacífico, democrático, pluralista. Não tenho vergonha de dizer isso, cara. Fala em pluralismo. Isso não é coisa de petista. Eles se adonam da nossa língua portuguesa e nós aceitamos. Nós não podemos mais chamar companheiro. Companheiro é do grego. Ah, não posso chamar companheiro porque isso é coisa de petista. Para com isso, tia. Tu está deixando os caras tomar conta da língua portuguesa agora? Aqui em São Paulo não podemos usar o vermelho. É. Tem gente que quer mudar a cor da bandeira por causa do PDS. Veja. Celso, uma parte. Essa palavra eu estudei, que começaram lá no Sul, quando eu fui candidato a governador na edição passada, se apropriaram, né? Companheiro, vem de companes, aquele que compartilha o pão com alguém. Exatamente. E nós deixamos eles, Muito bem o colocado. status quo, tomar conta até do que nós devemos falar. Então, para nós ficar politicamente correto, para nós ter não podemos falar mais companheiro. Eu falo e acabou. É uma língua, a língua portuguesa. Como fez agora o TRE, não pode falar plebiscito. Mas, meu Deus do céu, estamos aonde agora? Né? O movimento sulista tem bases ideológicas muito claras. Nós somos capitalistas e não temos vergonha de dizer isso, somos capitalistas, e se vocês são capitalistas, não tenho vergonha de dizer isso. Essa frescurinha de chegar na frente do canal de TV e dizer, não, porque a gente vai fazer uma junção disso com aquilo. Peraí, velho, que junção é essa? Não tenham vergonha de dizer, somos capitalistas e somos liberais. Significa dizer que há liberdade. Veio alguém e disse assim, não, mas no futuro país nós não queremos ter o PT. Bom, meu amigo, então, sinto muito, mas não é o teu lugar aqui. Vai ter o PT, sim, senhor. Agora nós vamos educar a nossa população para que ela vote conscientemente. Como qualquer país civilizado, gente. Qualquer país civilizado. O que não pode ter é quadrilha organizada, com nome de partido. É outro departamento, né? Que não pode ter grupos terroristas que trabalham com dinheiro do Estado, portanto, nosso, para derrubar o próprio Estado. Peraí, isso é outra coisa, não se trata disso, né? Então, o movimento sulista, ele trabalha com essa linha ideológica. E o compatriota perguntava para mim há pouco, né? E essa é a palavra que nós mais usamos, porque ela tem um conteúdo libertário muito grande. Compatriota. Na hora que tu diz compatriota, tu está fazendo, tu é irmão meu de nação. Tu é irmão meu de luta. Tu és irmão meu de ideal, né? Essas três correntes aí, para mim, resumem bem o que é um compatriota.
E por isso que eu chamo um paulista de meu compatriota também. Certo? Porque eu reconheço que vocês têm uma identidade própria, uma luta própria, né? E é engraçado, eu sei, muitos de vocês aqui já me passaram 300 e-mails, enfim, insistindo, por que vocês não botam São Paulo junto? Não, cara. Presta atenção em vocês aí, né? Presta atenção em vocês, vocês têm um movimento que representa vocês, vocês têm 3 movimentos lá, acham o que mais se encaixa na turma, vamos fazer, né? Vamos fazer. Não adianta eu ficar aumentando o meu mapinha lá e nós grudar coisas que são diferentes. Nós já temos dificuldade em grudar os nossos 3 lá. O Rio Grande do Sul tem uma cultura muito própria, Santa Catarina também, o Paraná também, né? E eu acho que São Paulo, a desconexão nossa vai vir e nós vamos todo mundo junto, com toda certeza, né? O que não podia é Santa Catarina querer se separar, aí nós estávamos sozinhos, não tinha como, né? Mas o movimento tem também bases ideológicas no dia a dia. O compatriota perguntava para mim, tá, vem cá, vocês vão ser o que lá? Nós temos propostas para isso, mas as propostas são para irem à discussão. Por isso a minha sugestão sempre, nunca façam o que fizeram no passado os movimentos separatistas. Primeiro, trabalhar ideologicamente a questão separatista ligada à etnia. Você, desculpe a expressão, burrice hoje, gente. É remar contra a maré. É você ficar sem argumento no meio do caminho. É como tu dizer, ó, vou atravessar o oceano, mas vou levar 3 meses, só tenho alimento para 1. É de certeza que tu vai morrer de fome no meio, cara. Qual é a nossa base? Cultural, ideológica, por que não, em relação ao Estado Nacional, econômica, tributária, dentro da economia, social. Olhem o quanto São Paulo está empobrecendo. Eu tenho visto que vocês têm feito um esforço muito grande de dizer isso para a nação. Enquanto vocês arrancam, né, tantos bilhões aqui de São Paulo, olha quanto tiraram do bolso do cidadão comum. Então, lá no Sul, a nossa ideia é uma confederação municipalista, que é o que mais se adapta para nós. Por quê? Por causa das origens que nós temos, né, as diversas origens nossas, e aqueles povos lá já estão acostumados com autonomias locais. Acho que isso vocês podem fazer também tranquilamente, não tem problema em ter propostas para serem discutidas com a população. Por quê? Porque eles também vão perguntar para ti, escuta, mas daí, vai ser o que depois, se nós separar? Ah não, mas isso nós vamos discutir só lá depois. Nós também dizemos isso, mas, paralelamente, está sendo discutido propostas também, por que não? Aprendemos essa lição da década de 90. Segunda grande questão, já que o problema é tributário nacional, por que não inverter o sistema tributário numa futura possível nação? Por que não? Deixa 80% onde ele é arrecadado e bota 20% para a União, para não descaracterizar os estados dessa forma como ele está. Por que não nós botarmos lá nas nossas propostas que, olha, depois de separado nós vamos fazer uma união aduaneira em São Paulo? Por que não? E São Paulo divulgar a mesma coisa, olha, interessa a nós um parceiro como o Sul, por que não? Por que não nos interessa? Entendeu? Nos interessa parceria com Mato Grosso, com seja lá o que for. Muito bem. Dentro eu fiz um trabalhinho, vamos chamar aqui, outro dia eu disse despretensioso, o cara riu da minha cara. Eu disse, não, então tá bom, o próximo que eu vou dizer é pretensioso. Pretensioso por quê? Eu tentei condensar aqui um dado que vocês têm que ter, gente, que é o dado histórico. O dado histórico. O dado histórico, ele fundamenta a anterioridade que vocês têm. Porque senão tu vai começar a criar os cabeção aqui no meio do grupo. Como aconteceu com o nosso Ayrton Marx lá, que achou que ele descobriu a América novamente, criou um país fictício na cabeça dele, inventou lá um monte de porcaria, publicou no livro e prato cheio dos caras. Não. Tenham ideias do que vocês querem para o futuro, fundamentem elas, olhem todos os lados, discutam com o grupo, publiquem.
não deixe de publicar. Então, nós começamos uma conversa nesse sentido, né, Júlio? De a gente poder ter aí no futuro, de repente, uma publicação. Eu tenho lá muito material de São Paulo. Eu tenho, Júlio, vou te mandar, o Manifesto Confederacionista, não sei se tem. Tem? Publicamos ele aqui na internet. Aquele manifesto, ele é um manifesto separatista, só que os coitados naquela peleia que eles estavam, eles não podiam dizer que era separatista. Mas olha ali, é o separatismo das competências. Quer dizer, eles já deixam claro aonde eles querem chegar, né? Vocês têm uma história extraordinária. Precisam trabalhar isso. Hoje de manhã me ligou o rapaz do São Paulo Livre, né? Eu não vi. Ok, nós também temos nosso lá que nós fazemos isso. Né? Isso é a questão interna. Mas escuta, nós aglutinamos no Sou é Meu País mais de 40 movimentos. Com cada cabeção. Chegava lá e dizia que ele tinha quase 1 milhão de seguidores e tal. Nada, era ele na esquina que montou um movimento para ele dizer que era dele. Né? Mas, ao longo do tempo, nós fomos aglutinando baseado em teses. Isso é política. E política boa, não política ruim. Todo mundo diz que os Estados Unidos tem 3 partidos, ou 2 partidos. Nada, cara, tem 930. Mas 3 podem chegar lá. Né? O republicano, o democrata, e se o independente alcançar os 15% da cota, ele pode lançar o candidato a presidente. Mas como é que o negócio fumega? Pela adesão a projetos. Esta adesão a projetos foi o que fez com que o Sou é Meu País se mantivesse vivo até hoje e ao mesmo tempo se reciclando ao longo do tempo.